Jesus, mais uma quarta-feira de consagração, mais uma parábola que nós vamos compartilhar nessa manhã. E acho que nós já estamos na quinta parábola. Faz as contas aí para ver em qual parábola nós estamos, em quantas nós já compartilhamos aí. Então nós estamos fazendo uma série de mensagens falando das parábolas de Jesus, como Jesus mostrava em coisas do dia a dia para dar ensinamentos, dar lições àquelas pessoas. E hoje nós vamos ver a parábola dos dois devedores. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 41 ao 50, que nós vamos ler. Diz assim, Lucas, capítulo 7, versículo 41. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Oremos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que tu fales conosco nessa manhã, que tu venha, Senhor, compartilhar bênçãos dos céus para a nossa vida e para o nosso coração. Estamos com o coração aberto para receber o teu alimento, que é a tua palavra, os teus ensinamentos. Queremos ser obedientes a ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Essa parábola, então, Jesus está nos falando sobre gratidão, sobre perdão. E ele mostra, através desses dois devedores, duas pessoas que deviam a uma pessoa, e uma devia quanto? 500 denários. A outra, somente 50. O denário era uma moeda romana que representava um dia de trabalho. Equivalia, ao salário de um dia de um trabalhador. E Jesus então pergunta, qual dos dois então amará mais ao credor? Porque os dois foram perdoados, mas um devia mais e outro devia menos. E ele faz essa pergunta para o fariseu Simão, qual dos dois? Lá no versículo 42 nós lemos, não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Amará mais ao credor. Jesus faz essa pergunta a Simão e ele responde, o que devia mais. Então, como o que devia mais? O que devia 500 denários era o que mais devia ser grato pelo perdão dado, E nós vamos entender, então, esse tamanho do perdão, esse tamanho de amor, que não há outra coisa a fazer do que ser grato, àquele que nos perdoa. Aqui nós fazemos essa comparação a Deus que nos perdoa, nos perdoou, mandou o seu Filho Jesus morrer naquela cruz para perdoar os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores, ele perdoou os nossos pecados, que seria impagável. Mas como esses homens aqui, não tinha como eles pagarem, não tinha como os dois
como nós lemos, não tendo os dois com o que pagar, nós também não temos como pagar, é impagável. Nossos pecados naquela cruz e Jesus nos perdoou. E Jesus então dá o exemplo dessa mulher, a mulher do vaso de alabastro. Que aí, se nós voltarmos, ele começa falando sobre a mulher. No versículo 36, convidou um dos fariseus, que nós vimos que o nome dele é Simão, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, foi direto e tomou o lugar à mesa. Por isso que nós vamos entender aquilo que ele fala. Tu não me deste o ósculo, tu não me ungiste a cabeça. E ela o fez. Então tomou logo o seu lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que não é dito também o nome dela, pecadora, só diz isso, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por trás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. E ele começa a falar essa parábola do credor e aqueles que deviam, né? Os devedores. E eu tenho aqui este vaso de alabastro, se você observar, é uma pedra muito bonita, né? Um mármore que nós conhecemos, uma pedra de mármore. Esse vaso de alabastro veio lá de Israel, nós compramos quando fomos lá. E aqui dentro tem aqui o bálsamo, né? Aqui vem um cheiro bem forte deste nardo, né? Este puro unguento, conforme a palavra nos diz. Então esse, bem pesado, é o vaso de alabastro. E Jesus então dá esse exemplo dessa mulher e Simão, fariseu, o dono da casa, ele desprezava essa mulher. E Jesus então começa a contar a parábola, ensinando e dando exemplo dessa mulher que muito amou. Ela muito amou, ela teve fé, ela acreditou, ela rompeu barreiras para estar naquele lugar. Ela poderia ser até despejada pelos donos da casa, pela família daquele fariseu, mas Jesus deixou que ela o beijasse, ela regou com lágrimas, ela enxugava com seus próprios cabelos, ela beijava-lhe os pés, ela ungia com unguento, que era caríssimo. Esse unguento, esse bálsamo, ela ungia os pés de Jesus, ela se entregou para Jesus, ela era muito grata por ele a receber, e ela fez isso, essa prova de amor que ela deu para Jesus, sabendo quem ele era e sabendo que ela era pecadora, ela pedia perdão pelos seus pecados. Jesus então começa a ensinar através da vida dessa mulher que ela muito amou, ela muito foi perdoada. E Simão estava preocupado com como que ela era, o que ela era uma pecadora, e Simão não fez o que ela fez. Simão estava preocupado mais com o que ela era e não o que ela poderia ser, o que Jesus poderia fazer dela, uma mulher de Deus, uma mulher transformada pelo poder do Espírito Santo. O fariseu se preocupando com os pecados daquela mulher, e Jesus preocupado com a salvação daquela mulher. E ele diz, no final ele termina no versículo 50 dizendo a ela: a tua fé te salvou. A quem muito amou, muito a perdoado. Ele mesmo, Simão, tinha dado a resposta a Jesus quando Jesus pergunta quem devia ser mais grato. E ele responde: a quem
muito devia. Então aquela mulher que devia muito, que era muito pecadora, aos olhos humanos, ela era muito pecadora. E ela então foi salva. Então Jesus muito a amou também. Superabundou a graça de Deus na vida daquela mulher. Muito também Jesus a perdoou. Você está entendendo isso? Aí nós colocamos em prática nessa parábola aí dos dois devedores, né? Das duas pessoas que estavam devendo, um 500 denários e outro 50 denários. E vamos colocar nós também que, se formos pensar, nossa dívida é impagável e Jesus nos perdoou. Quanto mais aquela mulher, Jesus não iria perdoar, não é verdade? E Romanos 5:20, anota aí, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E foi a fé daquela mulher que a salvou. Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. E assim, se nós lermos, se você depois parar um pouquinho para ler, no capítulo 5 de Romanos, nós lemos o versículo 20, que diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A partir do versículo 1 até o 11, o Senhor nos fala sobre a justificação pela fé. E diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos abençoe neste dia e que possamos, assim como Jesus perdoou aquela mulher, assim como Jesus deu exemplo de perdão, de amor, de gratidão, assim também nós sejamos com o nosso próximo, né? Nós pedimos o perdão, mas o Senhor, Ele nos perdoa infinitamente mais. Recebamos o perdão nesta manhã. Recebamos o amor de Cristo infinito nessa manhã, através dessa parábola linda, que é essa parábola dos dois devedores. Amém? Vamos estar orando. Coloca aí o seu pedido de oração no chat. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Se porventura você está orando por alguém que precisa aceitar Jesus e precisa ouvir do Senhor, assim como aquela mulher escutou: a tua fé te salvou. Possamos nos entregar a Ele nessa manhã. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Receba a graça do Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu perdão, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é maravilhosa nas nossas vidas, que nos alimenta a cada manhã. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor. Nós te pedimos para aqueles também que precisam, Senhor, ser resgatados, ser reconciliados. Ó Deus, precisam entender essa palavra de Romanos 5, que é somente
Quando nós aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador, Tu perdoa os nossos pecados e nós sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar. Nos perdoa nesta manhã, é o que nós Te agradecemos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre e eternamente. Que todos digam amém. E não esqueça que você é melhor do que imagina. Um beijo grande. Tenha um dia abençoado.